Então, galera, o I e o U, na verdade, ficaram de fora aí do nosso raciocínio básico, né, de 5 vogais teoricamente, porque eles vão receber uma regra especial aí para serem acentuados graficamente, né? Eles, na verdade, precisam aparecer em primeiro lugar como vogal na palavra, né? Então, são considerados semivogais porque na maioria das palavras eles formam ditongos, eles estão junto a outras vogais e eles são considerados mais fracos, digamos assim, né? Em algumas, no entanto, eles ficam sozinhos na sílaba e aí são promovidos a vogal, né? Então, eu vou dar um exemplo aí para vocês. Saída, né? Em que a gente ouve bem essa letra I, saída, né? E ela fica sozinha na sílaba, formando aí, portanto, um hiato com a vogal anterior, que é o A, né? Como vocês podem ver. E assim ela ganha o acento porque é promovida a vogal. Ela pode ficar sozinha na sílaba como em saída, ou no máximo com a letra S, como em faísca, né? Em que a gente vê que ela fica com a letra S, e a letra S, mais uma vez, não vai influenciar, ela continua recebendo o acento gráfico, né? Daí a gente tem pares de palavras como raiz e raízes, em que raízes vai receber o acento gráfico e raiz não, porque vai ficar junto com um Z na sílaba, né? E só o S que não vai influenciar quando aparece junto aí a este I formando hiato, ou pode ser a letra U, como na palavra saúde, né? Em que também está sozinho na sílaba e formando hiato com a vogal anterior, né? A gente tem 2 adendos para fazer a essa regra do I e do U, que são o fato deles não poderem vir seguidos de NH, como na palavra rainha, né? Ele até fica sozinho na sílaba, ele até forma o hiato com a vogal anterior, mas na sequência vem um NH, né? Que é uma nasal e ele vai anular o acento gráfico. E um outro detalhe que o acordo ortográfico acabou acrescentando é quando houver ditongo antes desse hiato formado, né? Eu vou colocar aqui a palavra feiura separada para vocês, feiura, né? E aí a gente percebe que o U forma hiato com as vogais anteriores, mas antes desse hiato há o ditongo EI aparecendo aí. Então isso anula também, pelo acordo ortográfico, o acento gráfico que antes existia, tá? Então a gente tem aí a regra do I e do U, que é um pouquinho complicada, porque ela tem detalhes especiais aí a respeito dessas 2 semivogais promovidas à vogal. E a gente tem também alguns acentos diferenciais, que não tem nada a ver com pronúncia, não tem nada a ver com tonicidade, servem mesmo para diferenciar palavras no texto escrito, né? A gente começa aí com o acento que vai diferenciar a pessoa verbal para os verbos ter e vir. Somente esses 2 verbos e os seus derivados, a gente já fala dos derivados, né? Para os verbos ter e vir, no presente do indicativo, a gente vai ter um problema de homonímia, quase uma homonímia aí total, né? Perfeita em relação à terceira pessoa. Ele tem e eles têm. Ele vem e eles vêm. Fica tudo igual quando a gente pronuncia. Mas na escrita, o plural vai receber o acento circunflexo, como vocês podem ver aí, né? Isso vai diferenciar o sujeito desses verbos, por exemplo, dentro de um texto, né? Os derivados vão funcionar quase da mesma maneira. O plural prevalece com o acento circunflexo e o singular vai ganhar um acento agudo, porque agora a gente vai ter oxítonas terminadas em "en", que estão obedecendo aí uma regra já vista. Então nós temos aí, por exemplo, ele entretém e eles entretêm, derivado do verbo ter. Ele intervém e eles intervêm, derivado do verbo vir. E aí vocês podem observar os acentos circunflexo continuando a marcar o plural e o agudo agora marcando o singular como oxítona terminada em "en", né? Temos também um verbo que na verdade vai receber um acento diferencial de tempo verbal, para não dar confusão entre o presente e o passado desse verbo, que é o verbo poder, né? Hoje você pode assistir a esta aula, mas ontem você não pôde. Então a gente tem aí
essa diferenciação de passado marcado pelo acento circunflexo. E para finalizar, os acentos que vão diferenciar classes de palavras, né? Eu tenho aí duas classes de palavras que vão receber acentos diferenciais, que são aqueles que são quase homônimos perfeitos entre preposições e verbos, né? Então a gente tem aí para as preposições, vocês estão observando o de, o da, que aí já é a contração da preposição de mais o artigo a, e o por, né? Das nossas conhecidas preposições. E os verbos de, que aí já está conjugado, né, no imperativo, da, também conjugado no presente, do indicativo, e por, né, o nosso verbo por, aparecendo aí para vocês com acentos diferenciais para os verbos, nunca para as preposições.